Segura aí, cadê a apresentação? Você pode apertar, ver se aperta o Alt Tab do seu teclado. Alt Tab. Você me falou outra Isso. vez. Vê se muda de tela. Então, o Alt Tab aqui, o meu é Comando Tab. Ah, Isso. beleza, garoto. O Alzheimer está indo embora. Que beleza. Maravilha, vamos lá. Está gravando, né, Thales? Já coloquei já. Tá bom. Então, vamos lá. Gente, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar da coisa que nós vamos utilizar até o último dia da nossa vida profissional. Os princípios de cirurgia. O nome correto, completo, amplo, princípios fundamentais de cirurgia no sistema estomatognático. Cirurgião dentista, odontologia não trata dos dentes somente, não trata da boca somente, trata do sistema estomatognático. E na cirurgia, de um modo geral, é isso que nós vamos falar, não vai fugir, alguns aspectos são próprios da odontologia, muito poucos, mas esses são os princípios gerais de todo procedimento cirúrgico em qualquer local do corpo humano. Então, quais seriam esses princípios? Esses princípios de cirurgia estariam ligados às chamadas manobras fundamentais. Manobras é o que eu realizo. Então, vamos lá, porque isso a gente precisa entender, gravar e utilizar esses termos. As manobras fundamentais são a diérese, a exérese, síntese e hemostasia. Ok? Essas são as manobras fundamentais. Tudo aquilo que eu faço é uma manobra, algo do meu procedimento cirúrgico, desde o início até o fim. Cadê a anestesia, então? A anestesia não é manobra fundamental. Não é, ok? A anestesia não faz parte de manobra fundamental, nem dos princípios de cirurgia. Ela é um ato para ajudar. Eu posso utilizar a anestesia não somente para cirurgia, mas também para cirurgia. Por isso que é uma manobra, fica fora de manobras fundamentais de cirurgia. Vamos ver o que é isso tudo. O que é a diérese? Toda vez que eu for incisar, cortar o tecido, no nosso caso, o tecido da mucosa bucal, todo corte com um instrumental próprio para isso, normalmente o bisturi, isso, incisão. Incisão é cortar, incisionar, cortar. Divulsionar é fazer a separação, uma vez sem utilizar o corte. Vamos explicar isso. Fiz a incisão da minha mucosa gengival sobre o rebordo alveolar. Fiz a incisão. Estou na diérese. Peguei um instrumental próprio, que o Dr. Mohamed já falou para vocês na aula passada, um descolador, e eu descolo essa mucosa gengival e periósteo do osso, por exemplo. Fiz incisão e a separação, divulsão, para chegar ao local, ao sítio cirúrgico. Vão se acostumando com esses nomes, tá? Quando eu faço uma exodontia, vou tirar um dente, eu pego o bisturi e passo ele ao redor do dente? Não. Mas eu faço diérese numa exodontia? Faço. Porque eu separo a gengiva das fibras periodontais, principalmente. Então, eu fiz divulsão. Na exodontia, eu não utilizando a incisão, eu faço um ato da diérese, a divulsão. Então, divulsionar é separar o tecido. Sem corte. Isso é divulsão. Quando eu faço o corte, eu separo o tecido, obviamente, porém, só a incisão, só o corte eu chamo de incisão. Separando, sem cortar, já cortado ou não tendo a necessidade de fazer o corte por incisão,
é divulsão. Perfeito? Qualquer dúvida, chama aí e fala, hein? Bom, eu tenho técnicas, jeitos, métodos, requisitos que são básicos para uma incisão. Você começa com o seu conjunto bisturi, cabo mais lâmina, isso é bisturi, cabo de bisturi, lâmina de bisturi. Você pega com o jeito, com a empunhadura que tem que ser feita, o indicador na parte superior, o meu polegar numa extremidade do cabo de bisturi, tá certo? E o meu dedo médio na outra extremidade. Eu estou segurando o bisturi e estou direcionando com o meu indicador. Eu começo a incisão num ângulo reto com o tecido que eu vou cortar, um ângulo de 90 graus. Após penetrar até onde eu quero ter a espessura do corte, eu coloco esse meu conjunto de bisturi agora a 45 graus, percorro a linha de incisão até onde eu quero cortar, até onde eu quero incisionar. Acabou, aquele é o ponto final da minha área de incisão, volto com o bisturi a 90 graus e retiro ele. Entro a 90 graus, vou até a profundidade que desejo. 45 graus, com o tecido que eu estou manipulando, faço a linha de incisão num corte único, sequencial, correto, sem tremer as mãos, tem que ter firmeza. Quando eu cheguei ao final da minha linha de incisão, bisturi 90 graus e retiro. Perfeito? Sempre que possível, eu tenho o apoio em tecido ósseo sadio. O que quer dizer isso? A ponta da lâmina, quando eu tenho estrutura óssea, eu vou com a minha ponta da lâmina de bisturi até o suporte ósseo, até o osso, maxilomandíbula. Ok? Apoiar em tecido ósseo significa o seguinte. Então, vamos lá. Presta atenção comigo. Eu estou usando polegar, indicador e dedo médio. O dedo anular e o dedo mínimo estão sem função no bisturi, porque eu estou apoiando eles em tecido ósseo. Tecido ósseo de mandíbula ou de maxila. Portanto, presta atenção. Quando eu estou fazendo uma incisão, eu tenho que apoiar, segurar e direcionar o meu bisturi e os meus outros dedos, o anelar e o mínimo, tem que estar apoiado na base óssea do paciente do lado externo da face. Porque se o paciente se movimentar, eu sigo junto. Se eu ficar que nem um pintor de quadros de arte, vou ficar com o bisturi no ar. A hora que ele fizer um movimento, eu corto tudo dele. Eu corto a bochecha, corto o lábio, eu corto tudo. Não pode. Eu tenho que ter apoio ter uma base firme e, aos movimentos que o paciente pode fazer com a cabeça, eu seguir esse movimento e não perder a linha da minha incisão. E nem incisionar o que eu não quero, o que eu não devo. Ok? Isto é apoio em tecido ósseo. É você apoiar o seu dedo anular e mínimo em base óssea para que você possa direcionar e conduzir melhor a sua incisão. Ok? Como requisito básico de uma incisão, eu tenho que fazer uma incisão, mas essa incisão não pode fazer com que o leito de irrigação sanguínea seja prejudicado. Então, eu tenho incisões a serem feitas, traçadas, né, que nós vamos aprender mais para frente, que deixam o suprimento de sangue da mucosa gengival, bucal, de rebordo alveolar e periósteo com suprimento adequado depois que eu fizer a incisão e a divulsão.
Bom? Então, veja bem, eu tenho que saber, por exemplo, de onde vem e por onde vem o aporte sanguíneo. Porque eu posso incisionar inadvertidamente um vaso sanguíneo mais calibroso que passa exatamente numa região X. Ah, mas puxa vida, deu azar. Não deu azar, você tem falta de conhecimento de anatomia. Saber dos vasos sanguíneos, dos nervos, a sua trajetória, o local onde estão, é de fundamental importância. Fundamental. Então, para eu realizar cirurgia, eu tenho que saber anatomia. Começa daí. Tenho que saber os requisitos e princípios da cirurgia. Então, eu tenho modos, incisões, né, desenhos de incisões a serem feitas, que foram estudadas, não é aleatório para cada local, para cada anatômico do sistema estomatognático, da boca em especial. Ok? Isso que é importante eu ter em mente. Então, quando eu faço uma incisão, não interessa se é intraoral ou extraoral, é no sistema estomatognático, o corte tem que ser único. Aqui, eu tenho uma área que foi incisada e divulsionada. Está separado, está divulsionado os tecidos. E lembrar que numa incisão extraoral, eu tenho pele, eu tenho tecido gorduroso abaixo, eu tenho músculo. Aí eu chego na mucosa bucal. Talvez esse não seja o melhor caminho para a mucosa bucal, seja a incisão intraoral. Isso tem que ser planejado. A melhor via de acesso, extraoral ou intraoral. A incisão que a gente fez, a divulsão que a gente fez, isso é o que a gente chama de retalho cirúrgico. O retalho cirúrgico tem que ficar preso a tecido não incisionado, em continuidade com tecido sadio. Porque esse tecido que está em continuidade, que não foi incisionado nem divulsionado, que está promovendo a irrigação sanguínea para este retalho cirúrgico, esta parte incisionada e divulsionada da mucosa bucal. Então, este tecido que está à margem, em continuidade agora com o tecido não incisionado, tecido gengival, ele tem que estar repousado sobre o tecido ósseo sadio. Por quê? Porque ali embaixo da mucosa bucal e antes do osso, eu tenho o periósteo, que deve ser reposicionado. Por isso que ele tem que ficar repousado sobre o tecido ósseo quando eu for unir de novo esta área incisionada. Fazer a minha sutura. Porque senão eu não vou ter o aporte sanguíneo referente ao periósteo. Percebeu? Fiz a incisão, cortei vasos, por isso sangra. Mas quando eu recolocar, esse suprimento sanguíneo vai ser reposto através do suprimento sanguíneo de toda a área do tecido de mucosa que foi preservado, não incisionado, e que está em continuidade com esse retalho cirúrgico. Retalho cirúrgico é aquela parte que eu incisionei e divulsionei. Essa parte divulsionada de tecido, este é o que eu chamo de retalho em cirurgia. Ok? Tudo bem? E o que é a síntese, a sutura? É unir o que foi incisionado e separado. Vou voltar a unir essas partes separadas. Tá certo? Nem sempre eu consigo unir do mesmo modo como era antes, anatomicamente falando. Talvez fique uma leve depressão. Depende muito do local, da lesão que eu tenho ali, do que eu removi, do tipo de cirurgia que eu fiz. Mas o ideal é que eu reponha as partes incisionadas e divulsionadas e que fiquem coaptadas, unidas, e voltem a ficar do mesmo jeito que antes da cirurgia. Então, veja, todo o processo de síntese vai permitir que ocorra todo o processo de reparo dessa minha área cirúrgica. São células que vão trabalhar
novo tecido que vai se formar, vasos sanguíneos novos que vão se formar e propiciar a irrigação dos vasos seccionados. Isso tudo me dá a possibilidade de eu ter nesta área um reparo por cicatrização no tecido conjuntivo, por regeneração no tecido epitelial, ou por cicatrização em tecido conjuntivo e epitelial, enfim. Mas ter o novo tecido formado tal qual ele era antes, na mesma direção. Muitas vezes, dá para fazer isso, sim, na maioria das vezes. Reposicionar e ter o mesmo nível do tecido que foi incisionado e divulsionado. Então, quando eu estou fazendo a minha diérese, incisão, divulsão, eu tenho que pensar na minha síntese, na minha sutura. Eu faço a incisão, o tipo de incisão, de acordo com a sutura que eu vou realizar lá no final. Isto é planejamento. Ah, mas tem como saber? Lógico que tem. Isso tudo é planejamento que a gente faz. Isso tudo tem o suporte da anatomia, da cirurgia, dos seus mecanismos. Então, olha o que eu falei aqui. Eu estou com um bisturi incisionando uma lesão próximo ao lábio superior. Imagina se a paciente ou o meu assistente que está afastando o lábio escorrega e a paciente balança a cabeça. Essa parte cortante da lâmina de bisturi pode provocar um acidente, mas eu estou com o indicador, polegar, dedo médio no bisturi. E os meus dois dedos, anelar e mínimo, apoiados aonde aqui? Olha ali, na mandíbula. Então, o movimento que ela pode fazer com a cabeça, de um modo geral, vai ser acompanhado. E a lâmina de bisturi vai ficar exatamente aonde ela está. Sem ter prejuízo. Deu para entender? Sutura. Eu tenho diversos tipos de sutura, que é o nó cirúrgico, né? Então, quando eu faço a apreensão pela agulha de sutura no meu tecido incisionado e divulsionado para unir as duas partes, eu tenho que pegar uma quantidade boa, eu tenho que pegar uma porção ideal, tá certo? Nem muito profunda, nem muito superficial. De modo que as duas partes, ao eu passar esta agulha de sutura entre um lado da incisão e outro lado da incisão, as bordas da ferida cirúrgica, ao passar esse fio e a linha, quando eu der o nó cirúrgico, essas duas áreas que forem incisionadas, separadas, vão se coaptar ao mesmo nível. Uma não pode ficar por cima da outra. Uma não pode ficar com uma certa distância entre uma borda da ferida e outra. Então, o modo aonde eu devo fazer a apreensão do tecido para a sutura, importante. E isso nós temos uma aula específica. Incisões, suturas. Eu posso utilizar para a diérese o quê? Instrumental à base de que tem como a temperatura. Então, os bisturis elétricos, que eles fazem a incisão e a divulsão dos tecidos ao mesmo tempo. Lógico que muitas vezes eu utilizo os meus instrumentais para fazer a diérese do tecido melhor, um pouco mais abrangente. Mas quando eu utilizo o bisturi elétrico, ele vai me dar ao mesmo tempo o corte, a incisão, um divulsionamento moderado e vai fazer com que os vasos rompidos, pelo calor, fiquem coagulados. Então, quando eu utilizo o bisturi elétrico, eu utilizo em áreas que têm uma quantidade de irrigação sanguínea maior.
para ter um menor irrigamento, um menor sangramento possível. Ah, mas espera aí, se você coagulou, fechou esses vasos rompidos, como é que vai ter de novo a formação de irrigação sanguínea? Então, quando eu coaptar, novos vasos sanguíneos serão refeitos. E o tecido sadio que ficou depois dessa incisão, que está unido a essa área de incisão, é que vai dar o suporte para uma nova e boa irrigação sanguínea. Ok? Perfeito? Incisão. Eu tenho o conjunto bisturi, cabo de bisturi e lâmina de bisturi. O cabo, eu tenho o cabo número 3, cabo número 4. Para lâminas menores, o número 3. Para lâminas maiores, de mais calibrosas, o cabo número 4. Para a boca, cabo número 3. Se te venderem cabo número 4, não pega. Nós não te... Ele serve mais para incisões de pele. Se eu for fazer uma incisão de pele, posso até usar as lâminas e o cabo número 3, sem problema nenhum. Mas ele é específico para pele e não mucosa. Mucosa, cabo número 3 e as lâminas. As lâminas nós temos, veja aqui embaixo à sua esquerda. Lâmina para o cabo de número 3, lâmina 10, lâmina 11, ponte aguda, lâmina 12, que é em forma de foice, e a número 15. Qual que nós utilizamos? A lâmina número 15. Pelo seu desenho de corte, pela sua facilidade de manuseio na hora da incisão, ok? E por não provocar, pelo seu formato, acidentes, como a número 11, por exemplo, a campeã de acidentes. Eu tenho toda a área de corte da lâmina, da lâmina 15, mas eu tenho uma área de corte menor, para incisões mais delicadas, mais precisas, em áreas até difíceis do acesso. Então, eu uso uma área menor para não ter que cortar outras áreas indesejáveis pela dificuldade do acesso na incisão. É a lâmina 15 e a lâmina, essa menor, 15C. São as duas que nós utilizamos. Então, quando for solicitada a lista de instrumentais, está ali, lâminas de bisturi para cabo número 3, lâminas 15 e 15C. Comprem a caixa que vem 10 lâminas, se eu não me engano, tá? E dividam em 2 ou 3. Lógico, na faculdade não há necessidade de você ter uma caixa inteira de lâminas. Perfeito? A divulsão dos tecidos, como o professor Mohamed já falou na aula passada sobre instrumentais, é feito com tesouras de divulsão. As tesouras de divulsão não são para corte. Apesar de terem uma área cortante, com um corte muito escasso. Não se prestam a isso. Eu entro com a minha tesoura fechada e separo-a depois que entrei no tecido para separá-los sem romper, sem dilacerar. Divulsionar tecido significa separar os tecidos sem dilacerar estes tecidos. Isto é divulsão. Isto é divulsão. Com instrumental próprio. Então, aqui nós estamos vendo, à sua esquerda, uma divulsão do tecido gengival ao redor do dente, com um instrumental específico, o sindesmótomo. Ok? Faço incisão prévia nessa situação de exodontia? Não. Eu só preciso separar o tecido gengival do osso e dente. Quando eu faço uma incisão lá na mucosa, faço com o bisturi, e para separar o tecido ósseo da mucosa gengival, mucosa do rebordo alveolar, eu utilizo os descoladores. Os descoladores.
Então, eu separo, mas sempre fica uma parte de tecido sadio lá posteriormente, unida, ligado a esse retalho, agora separado, esse retalho cirúrgico, para que eu tenha suprimento de sangue. Porque se minha cirurgia levar 2 horas e esse retalho, essa mucosa, só pode ficar 20 minutos sem irrigação sanguínea, você vai necrosar toda essa mucosa gengival, mucosa de rebordo alveolar. Entendeu? Por isso que tem que estar ligado a tecido sadio pela irrigação. Né? Opa, vamos para frente. Né? Hemostasia. Hemostasia é o processo que consiste em nós impedirmos, deter e até prevenir um sangramento maior. Mucosa bucal é muito irrigada. Portanto, toda incisão que eu fizer vai sangrar e vai sangrar uma quantidade X que nós vamos nos acostumar a ela. O que eu tenho... E ela é parada pelo processo de coagulação sanguínea. Óbvio, né? Então, você já deve imaginar, tem que imaginar, que para se realizar uma cirurgia, eu tenho que saber sobre determinadas condições do paciente. Uma delas é como está a coagulação e hemostasia do paciente por vias naturais. Eu dou uma ajuda através de processo de hemostasia, que eu posso fazer com pinças hemostáticas, tá certo? Eu posso fazer através do bisturi elétrico, que vai fazer a eletrocoagulação dos vasos sanguíneos rompidos, ou fazer a compressão dessa área cirúrgica que está sangrando numa quantidade maior ou por um tempo um pouco maior do que o normal. Ou diminuindo mesmo nesse tempo de normalidade a saída de sangue. Perfeito? Então eu faço a compressão. O que é compressão? É comprimir. É pegar gás estéril e comprimir a área. Por quanto tempo? 2, 3 minutos. O sistema de hemostasia é acionado, dá tempo dele agir e o sangramento para em boa parte. Perfeito? A hemostasia, de um modo bem prático, ela começa antes da cirurgia pelo fato de eu solicitar exames pré-operatórios. Não tem por onde. Mas eu vou fazer só uma exodontia. Eu vou tirar um dentinho, isso. Se ele tiver um problema de coagulação sanguínea, deficiência de plaquetas, você vai ver sangue sair daquele alvéolo até a semana que vem. Este é o nosso problema. O correto, o ideal, uma exodontia, é pedir exame pré-operatório. Dentre vários, aqui especificamente, para saber do quadro de coagulação sanguínea e hemostasia do paciente. Perfeito? Então, eu tenho que saber tudo isso. A hemostasia pode ser dividida assim. A curativa é quando eu tenho uma hemorragia, uma saída de sangue durante uma intervenção cirúrgica, tá certo? Eu posso usar drogas que diminuem o sangramento por vasoconstrição. O meu anestésico contém vasoconstritor. Então, o vasoconstritor que está no meu anestésico já me propicia uma quantidade até menor do que seria o que iria ocorrer de sangramento naquele local. Então, uma boa anestesia me dá uma boa vasoconstrição. Não vai ter o fechamento, a obturação total dos vasos sanguíneos menores, mas também não vai sair sangue por muito tempo em grande quantidade. Tá certo? Uso a mecânica, compressão, a física, através do bisturi, posso fazer isso? Posso.
ou através de materiais específicos, esponjas absorventes. Então, isso é quando eu tenho uma hemorragia não esperada, tá certo? Em que eu tenho que fazer que, naquele momento, haja a parada do sangramento que está de uma maneira mais abundante. Pô, mas você não sabe anatomia? Ok. Só que eu tenho desvios da normalidade, alterações anatômicas. E essas eu não tenho como prever ou saber antecipadamente. Por isso, dentre outras coisas mais, todo procedimento cirúrgico envolve um risco, o risco cirúrgico. Perfeito? Exérese. A exérese é a remoção do meu objeto de cirurgia. A remoção de um dente, exerese do dente. Exerese de um cisto, exerese de um tumor, exerese de uma lesão qualquer. Então, exerese é retirada do motivo da minha cirurgia. É a retirada daquilo que eu estou fazendo a cirurgia. Ok? Exerese. Então, eu tiro, por exemplo, aqui que vocês estão vendo, uma espícula óssea, um tecido ósseo necrosado e separado do tecido ósseo sadio. Este pedaço que os senhores estão vendo foi removido à sua direita, eu chamo de sequestro ósseo. É um pedaço de osso desvitalizado e separado do osso vitalizado. Exerese de sequestro ósseo. E o que eu uso? Principalmente um instrumental que dê uma apreensão boa. Pinça anatômica? De jeito nenhum. Porta-agulha? De jeito nenhum. Pinça Kelly, por ter a sua parte ativa mais longa. Eu consigo trabalhar melhor com ela. Reta ou curva, dependendo da minha localização anatômica. Mas a retirada de sequestros ósseos, por exemplo, feito com pinça Kelly. O dente, fórceps, elevadores, tá certo? Tumores, cureta, pinça Kelly, pinça Ares, ok? Tudo aquilo que eu disponho, né? Então, como eu falei para vocês, os géis, gelatinas, esponjas, né? São os materiais absorvíveis, né? E quanto aos absorvíveis, eu tenho também os fios de sutura. Então, os fios de sutura podem ser absorvíveis, o próprio organismo absorve ele, ou fios de sutura não absorvíveis. Os fios absorvíveis, origem animal, tá certo? Que nós não utilizamos, via de regra, para cirurgias intraorais, que é o catgut, tá certo? Que é fabricado do colágeno animal, retirado do intestino de bovinos, tá certo? Passa por um processo de limpeza e purificação, liofilização. E aqueles de origem sintética, né? Que é o ácido poliglicólico, tá certo? Que é usado muito em cirurgias cardíacas, tá? Eles são feitos, fabricados. Na cirurgia oral, intraoral, nós não utilizamos os fios absorvíveis via de regra. Por quê? Porque, primeiro, que não pode ficar o tempo que eles ficam. Os fios absorvíveis são para ser usados para estruturas, para tecidos internos, tecido muscular, tecido adiposo, gorduroso, tecido cartilaginoso, por vezes. Na boca eu tenho mucosa, periósteo e osso. Então, eu não posso ficar mais de 7 a 10 dias com aquela área de sutura, com o fio de sutura na boca. Esses fios levam de 3 a 6 meses para serem reabsorvidos totalmente pelo organismo. Às vezes mais, dependendo da área. Então, não é o fio que eu uso, mas é o fio que eu tenho que saber.
Síntese, na verdade, é o meu passo final da cirurgia, que é a união dos tecidos incisionados e divulsionados. E ela tem que ser o mais perfeita possível no sentido de coaptar essas bordas da ferida de modo a ficarem simétricas, unidas, sem se sobrepor uma à outra, restabelecendo a continuidade entre elas e dando todo o suporte no leito cirúrgico, aonde eu realizei a minha cirurgia, a exerese, no caso, tá certo? Para facilitar o processo de cicatrização, o processo de reparo dos tecidos. Síntese é para isso. O que seria, então, um fio ideal para nós? Ele ser flexível, lógico, não pode ser esse. Os fios absorvíveis não têm essa flexibilidade que os fios que nós utilizamos não reabsorvíveis têm. Eles têm uma flexibilidade, eu tenho um manuseio melhor, porque é para áreas de mucosa mais delicada, que precisam ter uma certa flexibilidade. Devem ter resistência à tração e à torção. Puxa, eu estou falando de boca. O cara vai falar, mesmo com restrições, ele vai se alimentar, vai movimentar toda a estrutura bucal. Então, ele tem que ter resistência boa, ideal, à tração e à torção. Ser manuseado de forma fácil. Ok? Apresentar sempre um calibre fino e regular. Então, eu tenho diâmetros de fios diferentes. Eu uso um diâmetro, um calibre fino e regular, por toda a sua extensão, para propiciar uma menor agressão a esta mucosa em que eu estou passando o fio de sutura e a agulha e o fio de sutura. Eu tenho que ter uma certa flexibilidade nessas regiões de mucosa, região litoral, para que eu possa fazer o nó cirúrgico. Eu preciso, com o nó cirúrgico, manter aquela coaptação dos tecidos bucais. Né? Esses fios vão causar uma reação tecidual. É corpo estranho. Porém, o fio ideal é aquele que desencadeia a menor reação tecidual possível. Não podem servir como fonte de infecção. Então, eu tenho determinados fios em que eles propiciam o acúmulo de restos alimentares, micro-organismos. Perfeito? Não podem ficar por um tempo que excede o tempo normal de permanência desses fios dentro da boca. A boca é úmida. A boca tem bactéria, mais do que em qualquer outro lugar do corpo. E também não adianta custar uma exorbitância, tem que ter um baixo custo para isso. Então, de novo, recapitulando e voltando aqui, nós temos os fios, os absorvíveis e os não absorvíveis, tá? Nós utilizamos os fios não absorvíveis. Nós temos que fazer remoção de sutura após um certo tempo. Perfeito? Tá certo? De novo aqui, que nós já falamos, né? Mas, não falei disso aqui, mentira. Os fios não absorvíveis, também. Eu tenho fios de origem animal. A seda, extraída do casulo do bicho da seda. Este é um excepcional fio de sutura para nós utilizarmos na nossa clínica, no nosso dia a dia em odontologia. O de origem vegetal é o fio de algodão retirado do algodoeiro, né? E o linho, que é das fibras do caule do linho. O algodão retém muito micro-organismo, retém muito biofilme. Podemos utilizar? Podemos, mas não pode ultrapassar muitos dias. Entre 3 e 5 dias deve ser removido em determinadas áreas específicas. Os de origem sintética, os de nylon, perlon, poliéster, esse dificilmente nós usamos. Nós pedimos aos senhores para comprar, de preferência, fios de sutura não absorvíveis de seda e depois
o de algodão, se não for possível usar o de seda. O de seda é o melhor. E o aço cirúrgico, que é de origem mineral, aço, para tecido ósseo. Quando eu tenho fraturas, eu posso usar este fio, tá certo? Que ele não vai ser absorvido. Ele pode ficar lá no osso? Geralmente não. Mas se ficar em determinadas áreas, em determinada situação, tudo bem. Perfeito? Qual é o fio ideal? Ideal não tem. Todos têm os seus prós e os seus contras. Uns têm mais qualidades, outros têm menos qualidades. Então, a gente deve escolher o fio, como eu falei, de acordo com a situação. Que situação? Da cirurgia, do local anatômico, principalmente, de acordo com o que ele apresenta. O que melhor se encaixa, na maioria das vezes, é o de seda. Não há a menor dúvida, né? Esses fios devem propiciar e não atrapalhar, não interferir nos processos de cicatrização dos tecidos suturados, né? E o que é importante? Eu ter um fio com boa resistência, né? E aí o de seda também se presta, porque aquele tecido suturado, né? Ele vai ter uma força. Então, ele vai, de acordo com a localização anatômica, ele vai exercer uma força nos processos fisiológicos de fala, de mastigação, mesmo sendo processos esses limitados. Boca, a gente fala, a gente come. Na cirurgia oral, na cirurgia bucal, eu tenho limitação de fala e de alimentação. Não tem outro jeito. Mas mesmo tendo limitação de fala e de mastigação, eu tenho uma força que é exercida pela musculatura facial, pelos músculos mastigatórios. Não tem jeito. Ok? Quanto à espessura do fio, é dada por 0. Quanto mais zeros tiver, um número maior acompanhando esse 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0. Quanto maior esse número acompanhando 0, e é assim que eu falo, não é 5.0, a gente fala 4 zeros, 3 zeros, 2 zeros. Então, eu começo aqui com o fio 3, que é de um grosso calibre, não utilizamos, 2, 1, 0. Não. 2, 0, não. A partir do 3, 0, é usado em cirurgia oral. Os mais utilizados em 90% das cirurgias orais são os fios 3 zeros e 4 zeros. Qual que é o mais espesso dos dois? 3 zeros. Qual é o menos espesso entre 3 zero e 4 zero? 4 zero. Posso utilizar o fio 5 zero? Pode, desde que você trabalhe normalmente, né? Idealmente, com uma lente de aumento acoplada à sua cabeça. Os 6 zeros, você já não consegue ver o fio. Aí é para procedimentos com microscopia. Ok? Até o 12 zero, que são fios extremamente finos para determinadas regiões. Na boca, 3 zeros, 4 zeros. O ideal, fio de seda, 3 zeros, fio de seda, 4 zeros. Numa área de maior força muscular, região de fundo de sulco da mandíbula, mais posterior. Que fio idealmente eu deveria usar? Um fio de seda com menor diâmetro, mais grosso, para segurar mais. Fio de seda, 3 zeros. Deu para entender? No lábio, um fio de seda, 4 zeros, mais fino. Até uns 5 zeros, se for o caso. Se você enxerga bem. Alguém quer fazer pergunta? Pode fazer. Professor, só uma coisinha. O senhor pode voltar o slide anterior por um segundo, Esse? por favor? Esse aqui? Isso, obrigada. Obrigada, só isso mesmo, obrigada. Eu vou Já tirei um jogar essa print. aula gravada e vou mandar em PDF, tá? Vocês vão ter Tá todo esse ok, material, obrigada. tá? Ah, que ótimo. Tá bom? Obrigada. Obrigada, professor. Imagina. Ok? Então, do maior diâmetro para o maior diâmetro, ok? Quanto mais zeros, quanto mais for maior o número acompanhando do zero,
menor a espessura, menor o diâmetro do fio, não da agulha. Presta atenção, tá? Os mais utilizados, 3,0, 4,0 em cirurgia oral. Perfeito? As agulhas dos fios de sutura, olha que interessante, né? Utilizados na reconstrução dos tecidos, evidentemente. Então, eu tenho que perfurar a mucosa das bordas da ferida, dos dois lados, né? Então, eu faço uma transfixação dos tecidos incisionados e divulsionados, né? Então, eu faço uma transfixação com esta agulha, de modo que ela vai me guiar o meu fio de sutura para que eu possa fazer o nó de sutura, o nó cirúrgico, né? As agulhas podem ser retas, curvas e semicurvas. Para cirurgia oral, nós usamos as semicurvas. Semicurvas, tá? A curvatura não é tão intensa. Retas e curvas, nós não utilizamos. Quanto à ponta da agulha do fio de sutura, elas são cilíndricas, espatuladas, rombas ou triangulares. Nós usamos as agulhas de fio de sutura triangulares, ou muitas vezes as circulares. E quanto ao seu fundo, passou a ponta, vem agora para o seu fundo, da agulha até chegar no fio, ela tem que ser traumática ou atraumática. Nós utilizamos, portanto, fio de seda, 3 zeros, 4 zeros, cuja agulha desse fio de sutura, ela é cilíndrica, muitas vezes, traumática, ou triangulares, não traumáticas, atraumáticas. Deu para entender? Por que triangular atraumática? Porque o triangular já é a ponta cortante, já é a corte perfurante, melhor dizendo. A cilíndrica não faz corte, mas uma agulha traumática, ela vai fazer um corte. Nós preferimos as triangulares a traumáticas. Seda, 3 zeros, 4 zeros. Este é o conjunto fio agulhado de sutura para cirurgia bucal. Perfeito, gente? Curvas, nós não utilizamos muito. O que nós utilizamos hoje é a semicurva. Ok? Se utilizarmos as curvas, tem que ser de um diâmetro menor. Menor. Aí sim, seda, curva, triangular, atraumática. 3 zeros, 4 zeros. Tudo bem, aí eu concordo. Aí o tamanho dela, né? O diâmetro dela em termos de extensão tem que ser menor para ser curva. Dependendo do local que você vai fazer, eu preciso da agulha semicurva. Tudo vai depender do local anatômico que você está realizando esta cirurgia. Perfeito? Então, o que nós damos preferência na maioria das vezes, né? As traumáticas. Perfeito? Então, dá uma olhada aí no corpo das agulhas. Então, lá em cima eu tenho as circulares, depois eu tenho as direitas traumáticas, porque todo o seu corpo é traumático. Eu tenho aqui embaixo à esquerda as traumáticas meia curva, tá? 1/4 de curva, e aí vai. Nós usamos a circular ou curva, tá certo? Onde eu tenho o quê? Uma condição atraumática de todo o corpo da agulha. Vai passar por onde eu perfurei com a ponta da agulha de sutura, e aí ela passa atraumaticamente, sem dilacerar mais esse tecido. Perfeito? As agulhas retas são geralmente cilíndricas ou triangulares, não nos interessa. As curvas podem ser cilíndricas ou triangulares. Preferimos as triangulares, né? O raio de curvatura, essas que são elas, é que é variável. Então, depende do
tipo de sutura, da localização anatômica que eu quero fazer, eu tenho esse raio de curvatura. Isso que é também um fator. Tá? Então, quando nós vamos solicitar, fala, eu quero um fio de sutura de seda, 3 zeros, 4 zeros, para mucosa bucal. E ele vai te dar com a curvatura mais compatível. Perfeito? As cilíndricas, na verdade, é para suturar estruturas mais profundas, não ligadas, na imensa maioria, das cirurgias orais que a gente faz. Né? As agulhas atraumáticas é aquelas que trazem o fio montado, tem que ser fio agulhado, né? O conjunto agulha de sutura, fio de sutura, tá certo? Elas nos dão uma melhor penetração nos tecidos, sem que ocorra, como eu falei, maior dilaceração. Né? E nas traumáticas, os fios são montados no momento. Nós não utilizamos essas. Nós não fazemos, em vez de agulha separada e o fio separado. Nós não usamos essas. Usamos fio agulhado. O conjunto montado. Tá? E aí está. Como é que nós usamos? Então, dá uma olhada. A ponta, ela é mais pontiaguda, evidentemente, para poder perfurar. Tem uma certa curvatura, o corpo é triangular. E esse corpo triangular vai me dar uma condição de atraumática para essa agulha de sutura. Ok? Perfeito? E os nós, só vendo rapidamente os princípios. Esse aqui é o nó simples, onde eu passo das bordas que eu preciso, né, de um lado e de outro, para unir novamente esta mucosa separada. Né? Esta mucosa separada. Uno as duas, tá certo? Volto do outro lado agora para onde eu comecei, e na sua direita você está vendo o nó cirúrgico sendo dado. Reparem que as partes que devem ser coaptadas lá no alto, né, elas estão coaptadas, sem sobreposição de uma à outra, sem muita tensão, sem muita tração. Porque se eu apertar demais este nó cirúrgico, eu vou fazer com que o tecido se dilacere, seja rompido. Tem que ter mão de cirurgião, meus amigos. E as variações das suturas, que nós vamos ver com mais detalhes, mas todas elas propiciando coaptação dos tecidos e o nó cirúrgico para manter esta coaptação sem dar tensão nem tração nestas áreas. Tá? O pontinho a mesma coisa, ao final, sempre coaptados, unidos, sem tensão, sem pressão. Perfeito? Nós vamos ver tudo isso. Então, olha, estágio final de uma sutura. Tecidos incisionados e divulsionados estão agora coaptados, unidos e mantidos pelo nó cirúrgico sem propiciar tensão nem tração. Recomenda-se evitar falar demais e alimentação com alimentos que eu tenho que mastigar muito tempo, alimentos que eu tenho que são muito sólidos, alimentação líquida e pastosa, para manter a integridade da minha sutura. E aqui o que eu falei para vocês sobre o relatório cirúrgico. Então, quando os senhores estiverem diante lá da cirurgia, é um caso de cirurgia, nós vamos sentar, o trio e o professor, e nós vamos fazer o planejamento do caso. Bom, qual é o planejamento? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a exodontia do dente 24. Perfeito. Como é que nós vamos fazer? Com que nós vamos fazer a asepsia e antisepsia? Temos aula de paramentação específica para isso. Qual anestesia e anestésico com o sal anestésico e o vasoconstritor que eu vou usar? Quantos tubetes eu vou utilizar? A diálise. Vou fazer incisão com o quê?
Vou fazer a divulsão com quê? Vou fazer exérese da lesão com quê? Vou fazer a síntese com quê? Que materiais? Isto é o relatório cirúrgico pré-cirurgia, que será entregue depois de realizada a cirurgia. Ok? Porque vai ser isso. Nós fizemos o planejamento. Agora o relatório vai ser entregue ao professor depois de terminado. Quando é que uma cirurgia termina? Quando eu faço remoção de sutura. Então, é na consulta depois da cirurgia propriamente dita. Deu para entender, gente? É isso que eu tenho que fazer. Então, esse relatório nós vamos esmiuçar, nós vamos ter atividade para fazer isso, vamos falar de tudo aquilo que é antisepsia, asepsia, paramentação cirúrgica, evidentemente, senão não tem como a gente resolver isso. Deu para entender? Tudo bem? Então, aqui, só mostrando para vocês a asepsia e antisepsia. Intraoral, extraoral. Extraoral nós realizamos com produto líquido específico, com uma pinça de PEAN, gás estéreo, se faz extraoral ao redor da boca, perioral. Asepsia e antisepsia intraoral com líquido próprio para bochecho, que o paciente faz. Tá certo? Usamos gluconato de clorexidine, 0,2% para extraoral e gluconato de clorexidine para 0,12%. Vamos voltar a falar disso várias vezes. O campo operatório colocado, pinça bacaus, segurando na altura do tórax, preso à roupa do paciente, prendendo o campo cirúrgico. Pinça bacal. Se vier com pinça Ares, pinça hemostática segurando aqui, nota vai baixar. Presta atenção. Ok? Toda equipe paramentada, posicionada, sentado ergonomicamente da maneira correta. A função do cirurgião é fazer a cirurgia. A função do assistente é propiciar visão e deixar o campo limpo da cirurgia. Não interferir na visão no campo cirúrgico. Opinar quando deve. Alertar quando deve, mas sempre de maneira correta, para que você não assuste primeiro o paciente. E você cortou errado. Nossa, como está sangrando. Esses comentários não devem ser feitos. Não podem ser feitos. O paciente já está assustado. Intercorrências ocorrem? Lógico. Mas eu tenho que resolver as intercorrências e não me apavorar. Se você se apavorar, não dá para fazer cirurgia. A anestesia. A anestesia. Tá certo? No local adequado. Por quê? Porque eu tenho que pegar a inervação da área que eu vou manipular cirurgicamente. Que nervos eu vou anestesiar? Qual é o meu sal anestésico e o meu vasoconstritor? Quantos tubetes eu vou ter que usar? Perfeito? Então, aqui, de novo, fazendo aqui as manobras, né? Fundamentais. Incisão, lesão. A incisão, tá certo? Anestesia não é. Exerese da lesão. Exerese da lesão. Tá certo? Exerese da lesão com pinça Ares ali em cima à sua esquerda. Loja cirúrgica. Leito cirúrgico. Tá certo? Embaixo, lesão tirada, removida. Leito cirúrgico. Ok? Exerese da lesão. A lesão está lá embaixo. Hemostasia feita. Não há sangramento. Abundante, pelo menos. Não há sangramento. Hemostasia. Aqui, está saindo sangue? Sim, eu estou contendo esse sangue. O auxiliar está sugando
e com a gaze fazendo compressão. E está afastando os tecidos. Escolha um assistente que tenha pelo menos 3 braços, senão não vai dar certo. Cirurgia, às vezes, se faz a 4 mãos e algumas vezes a 6 mãos. Tudo vai do planejamento, né? Tudo vai do planejamento. Perfeito? Nem sempre eu faço a síntese, não consigo unir as bordas da ferida. Uso materiais específicos para proteger a área e promover o reparo por cicatrização. Nesse caso aí, é o chamado cimento cirúrgico. Protege a área, mas porque eu não tenho condições de unir as bordas da ferida de um lado ao outro. E para conter, fazer a hemostasia, manter o local livre de infecção posterior secundária, cimento cirúrgico. Manda o material, quando é lesão, para exame anátomo-patológico. Já viram na semiologia, né? E aí vem o laudo anátomo ou histopatológico. Biópsia é a retirada e o laudo é o que o patologista me fala. Tudo bem, gente? Há alguma dúvida? Não. Alguém tem alguma dúvida? Tudo certo? Tudo certo. Perguntas? Questionamentos? Vamos lá. Estamos abertos aí. Não. Então, tá bom. Gente, eu vou elaborar com mais detalhe, com maior riqueza, com mais profundidade, todo o nosso cronograma, tá? Pelo menos o que a gente vai dar de matéria. Vamos avisar tudo que tem que ser feito antes, sem problema nenhum. Perfeito? Tudo bem? Feito assim? Sim. Beleza. Sim, beleza. Então tá bom, gente. Sim. Espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês, tá? Qualquer dúvida, manda lá no Google Classes, tá? Para a gente responder a todas as suas dúvidas, questionamentos, sugestões, tá? Só não me xinga muito, tá? Xinga só um pouquinho. Tá bom? Obrigada. Beleza? Tá bom, obrigada. Beleza, meus queridos. Boa noite, boa semana. Obrigada, professor. E Obrigada, vamos com essa professor. pandemia. Boa noite. Vamos lá. Boa Tchau, noite, gente. Obrigado, professor. Obrigado eu. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado eu. Boa noite.